Só ver começar a gravar ali. Então, ó, nós vamos resolver aí, nós vamos começar pelo P6, né, que eu deixei para vocês fazerem aí. Então, aí o pilar P6, o pilar tem 20 por 60, a carga característica dele 840 quilonewtons, e nós definimos aí pelo perfil aí, né, que a gente vai, de sondagem aí, que a gente vai assentar esse tubulão na cota de 8 metros. Beleza. O pilar P6, ele é um pilar de divisa. Então, o pilar de divisa, o centro de gravidade do pilar, a gente diz que não coincide com o centro de gravidade da fundação. E essa condição do centro de gravidade do pilar não coincidir com o centro de gravidade da fundação gera uma ocorrência, né, de um momento fletor, e esse momento fletor ele tem que ser absorvido por uma viga de equilíbrio que obrigatoriamente tem que estar ligada a um pilar centrado. Então, o pilar P6 aí, ó, nós vamos ligar ele lá no pilar P9. Beleza. Então, quando a gente faz essa viga de equilíbrio... Nossa senhora, ficou péssimo. Que linha reta é essa? Então, ó, quando a gente faz... Agora ficou menos pior. Quando a gente faz essa condição aí, ó, a carga do pilar, né, o pilar P6 aqui, ó, ele está chegando com essa carga. A resultante da fundação está fora do eixo do pilar e ele está ligado lá num pilar centrado que tem, é o P9, que tem o seu centro de gravidade coincidindo com o centro de gravidade do elemento de fundação. Beleza. Então, a gente viu que nessa condição de trabalho, a resultante R6, ela é maior que o carregamento P6. O carregamento do P6 é 840, né? Só voltar para confirmar aqui. Isso aí. Então, ó, a carga característica do P6 é 840 quilonewtons. A carga de cálculo, né, que aí a gente vai já majorar aqui, a carga de cálculo vai valer 840 vezes 1,4 1176. 1176. Então, daí, a gente já conhece a carga de cálculo do pilar, né? Isso aqui nós estamos falando do pilar P6. Então, se eu fizer uma avaliação de momentos fletores, um somatório de momentos aqui nesse ponto do P9 igual a zero, a gente vai encontrar, eu já mostrei isso anteriormente, né? Que a resultante R6, ela vale a carga P6 vezes o comprimento dividido pelo comprimento menos a excentricidade gerada entre o pilar e a carga, que é justamente aqui essa distância aqui, ó, essa excentricidade. O comprimento L, tomei na diagonal ali para não casar ali, mas o comprimento L seria isso aí que a gente já deu nesse caso lá atrás, ó, que é 4,50 lá, ó, 4,50 entre o P6, o centro de gravidade do P6 e o centro de gravidade do P9. Então, aqui ele vai valer 4,50. Para a gente achar a excentricidade, a gente viu que a excentricidade, ela vale o B da fundação dividido por 2, menos a dimensão do pilar paralela ao eixo da fundação dividido por 2. Então, no nosso caso aqui, ó, a gente não conhece ainda o B do tubulão. A gente está dimensionando esse tubulão. Então, a gente tem que começar adotando, porque a gente viu que esse é um sistema circular. A gente adota
a gente adota o valor do B e verifica se esse valor atende ou não às nossas expectativas. Então, beleza. Então, aí nós precisamos adotar aí um valor para B para a gente achar a excentricidade. Quanto que nós vamos adotar para B aqui, ó? Lembrando, né, que a... pode falar. Eu tenho 1,20. 1,20. 1,20 metros. Lembrando que a fundação do pilar P6, o P6, como ele está na divisa do lote, né, como ele está aqui na divisa do lote, o tubulão que a gente vai utilizar aqui é o tubulão falso elipse, né? Que ele é um retângulo, a posição não vai estar exatamente essa aí, mas ela é um retângulo associado a 2 semicírculos. Então, esse vai ser o meu, só que isso aqui, ó, vale o B, e depois a gente vai ver que isso aqui é a distância L que a gente está buscando. Beleza, então adotamos aí um B de 1,20. Então, se o B vale 1,20, a excentricidade vale esse B que a gente adotou dividido por 1,20, menos a dimensão do pilar P6, ó, aqui é a menor dimensão, né? Então, são 20 centímetros. Então, eu ia colocar vermelho. Menos 0,2 dividido por 2 vai dar 0,5 metros. Então, com o B adotado de 1,20, a resultante R6 vale a carga P6 de 1.176 vezes o comprimento de 4,5 dividido pelo L de 4,5 menos a excentricidade. (1.323). 1.323 quilonewtons, ou 132 toneladas aí, né? Porque para transformar para toneladas aí é só dividir por 10. Beleza, achamos a resultante R6, agora a gente pode partir para o dimensionamento do tubulão em si. Só vou colocar a sondagem aqui para a gente na próxima página aqui. Então, se a gente já conhece a cota de assentamento e a carga, a gente pode ir para o dimensionamento. Botei só num, não adiantou nada, porque eu vou colocar logo uns 3 aqui. E a gente viu que o dimensionamento do tubulão, o tubulão, né, ele vai ser assente aqui. Ele vai ser assente aqui na cota de 8 metros, né? Então ele vai ser assente bem aqui, ó. E a gente viu que ele tem uma base alargada e ele tem um fuste. Então, eu tenho que fazer o dimensionamento do fuste e o dimensionamento da base. Beleza, nós vamos começar aí pelo dimensionamento do fuste. Então, nós vamos fazer primeiro aí o dimensionamento do fuste. No dimensionamento do fuste, a gente viu que o dimensionamento do fuste, o diâmetro do fuste, ele vale 4 vezes o PT vezes o coeficiente γc, que depende de ter ou não revestimento, dividido... Aí o dividido aqui eu esqueci, deixa eu só abrir o slide aqui, porque eu realmente... É 0,85 pi FCK. Ah, isso mesmo, então não estava errado. Não. Então, 0,85 vezes π vezes o FCK.
Então, daí, no nosso caso, o diâmetro do fuste, ele vai valer 4 vezes 1.323. A gente não vai usar revestimento. Quando não tem revestimento, nossa, amarelo foi a melhor cor que eu podia escolher ali, né? Milhão de cores, escolhi logo amarelo. Quando não tem revestimento, o gama C, ele vale 1,6. Beleza, então no nosso caso lá não tem revestimento, então vezes 1,6 dividido por π vezes 0,85 vezes o FCK, de 25 MPa, é 2,5 kN por centímetro quadrado. Aqui o 35,61 vai dar aí. 35,61 centímetros. Então, o quilonewton corta. 1 quilonewton sobra centímetro ao quadrado. Quando eu tiro da raiz, vira centímetros. A gente não viu que 35 não tem como. A gente não consegue ter um processo executivo que condicione o diâmetro do fuste 35. A norma antiga ainda condiciona que o diâmetro do fuste ele é, no mínimo, 60 centímetros. Vai vir uma mudança aí que ele vai passar a ser 80 centímetros. Mas, por enquanto, aí, a gente vai utilizar 60 centímetros. Se é o mínimo, nosso fuste aí vai ter 60 centímetros. Beleza, a gente já conhece o fuste, a gente pode ir para a base. Beleza, a gente viu que a base, né, sempre em fundações, a área da fundação, ela vale a carga do pilar, fundações diretas, né, dividido pela tensão admissível do solo. No caso do pilar de divisa, a gente viu que esse pilar de divisa, ele tem, ó, esse pilar, o tubulão de divisa, ele tem um retângulo associado a 2 semicírculos. Então, eu vou ter a minha área dessa fundação vai ser a área desse retângulo mais a área desses 2 semicírculos, que dá um círculo. Então, a área da minha fundação vai valer π vezes o diâmetro da parte circular ao quadrado dividido por 4, mais x sobre b, né? Lembrando que no tubulão, isso aqui vale b e isso aqui vale x. Vou até colocar aqui embaixo o b, que lá em cima ficou acavalado. Ó. Então, a área desse retângulo vale esse x vezes o b. E isso vai ser igual a carga de cálculo dividido pela tensão admissível. Então, dessa equação aqui, a gente vê que o nosso x ele vai ser igual ao PD dividido pela tensão admissível menos a área circular do tubulão. Isso tudo, lembrando que essa área circular aqui, né, que só para o diâmetro ali é igual ao B, né? Então, depois eu vou até trocar nas equações aí, isso tudo dividido por B. Vou trocar aqui onde eu coloquei D, eu já vou colocar B aqui, tá? Então, a gente acha o X. Só que para achar o X, a gente precisa conhecer a tensão admissível. E o nosso elemento, né, para a gente achar a tensão admissível, a gente está condicionado aí
ao tubulão assente na cota de 8 metros. Então, ele vai estar aqui, ó. E a gente viu que essa tensão admissível, ela está condicionada a um bulbo de tensões que está abaixo do tubulão, onde a dimensão desse bulbo ele vale 2 vezes o valor que a gente adotou para B. A gente adotou 1,20, não é isso? 1,20. Se foi 1,20, quer dizer que o bulbo vai ter 2,40 metros. Se ele está saindo da cota de 8 metros, ele vai até a cota de 10,40, mais ou menos. Então, o meu bulbo é representado por todo esse solo que está dentro desse bulbo abaixo da fundação aqui, ó. Então, ó, a minha tensão admissível para tubulões, a gente disse que a tensão admissível para tubulões, ela vale o NSPT médio do bulbo sobre 30. Então, eu tenho que achar o NSPT médio, que é representativo a esse bulbo de tensões. Então, o NSPT médio daquele bulbo ali, ó, contempla o solo que vai da cota de 8 metros até 9 metros. De 8 a 9 metros, o SPT vale 16. Dentro desse bulbo ainda, eu tenho solo que vai de 9 até 10 metros. O solo que vai de 9 até 10 metros, ele tem o SPT também de 16. E contempla o solo que vai de 10 metros, vou colocar aqui, ó, 8, 9, 10, até o solo de 10,40. O SPT de 10 até 10,40 vale 18. R$16,67. 16. 16,67. Então, daqui a gente tem que a tensão admissível, ela vale o NSPT médio dividido por 30. 0,55. Então, 0,55 MPa. Então, eu já conheço a tensão admissível, já adotei um valor para B, já tenho a carga de cálculo, eu consigo verificar o valor do meu X. Então, daqui, o X vai ser igual à carga de cálculo, que foi 1.323, dividido pela tensão admissível de 550 kPa, menos a área do círculo, que é π, vezes o B que a gente adotou de 1,20 ao quadrado, dividido por 4, isso tudo dividido pelo valor do B de 1,2. R$1,06. Positivo? Positivo. Ué, não estava dando negativo? Não, esse aí passou. Os outros estavam passando por muito pouquinho e ia ficar um X bem Os pequeno. outros. Entendi os outros, né? Então tá. O outro vai dar esse problema mesmo. Então, 1,6 metros. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou adotar aí um 1,10, ou se eu achar que esse X está grande, eu posso aumentar o B para diminuir o X. Mas aonde que a gente vai verificar se ele está grande ou não? Na hora que a gente determinar a altura do tubulão.
mas nós vamos chegar lá ainda. Então tá bom. Então aí, se ele vale 1,6, quer dizer que o nosso tubulão aí, ó, ele tem aqui um DF de 0,6, um X de 1,10 e aqui um B de 1,20. Se o B é 1,20 e aqui é meio círculo, eu tenho 0,6 aqui e 0,6 aqui. Então, o comprimento total aí do tubulão é de 1,20 por 2,30. Beleza. Aí eu achei as dimensões em plantas. Agora a gente precisa achar a altura do tubulão. Deixa eu só desenhar aqui. Então é isso, tubulão aí. Então aqui a gente vai ter comprimento do fuste e a altura H do tubulão, que a gente viu que essa altura H é dividida em duas. O H0 e o H1. O H0 e o H1. Beleza, então a gente vai atrás desse H. Só que a gente viu que essa altura... Aí vou fazer isso aí azul em homenagem aos 6 pontos. Ó, que o Cruzeiro já começou o campeonato, tá? Já ganhou 6 pontos, diz, né? Então aí... Não é Ave Maria, mas tá cheio de graça, né? Ele vai com um plano aqui, onde a gente viu que para isso aqui ser um bloco de concreto, né? O que é um bloco de concreto? É uma condição onde o próprio concreto é responsável por absorver os esforços de tração dentro do elemento de fundação. Esse ângulo aqui tem que ser maior ou igual a um beta, onde a gente viu que para achar esse beta, o tangente desse beta sobre beta, de acordo com a norma, tem que ser maior ou igual a 1 mais a tensão admissível dividido pela tensão do concreto à tração. Ou é o inverso? Agora eu fiquei na dúvida. Só confere para mim aí se é isso aí ou se é o inverso disso aí. É isso mesmo. Tá certinho? Então tá. E a gente viu que essa tensão do concreto à tração a gente vai utilizar valendo 0,4 da resistência do concreto à tração média
da tração média dada lá na NBR 6118, e isso aqui tem que ser de acordo com a norma de fundação menor do que 0,8 MPa. Beleza, então para eu achar a minha altura, eu preciso desse ângulo beta. Então, beleza. Nessa condição, para eu achar o beta, então, a tensão do concreto de tração, né? A gente, só reescrevendo aqui, a tensão do concreto a tração vale 0,4 da resistência do concreto à tração média. Essa resistência do concreto à tração média, ela está lá no item 8.2.5 da nossa NBR 6118. E o que acontece? Lá fala que essa resistência do concreto à tração média vale 0,3 do FCK elevado a 2/3. Então, vai ser 0,3. O FCK que nós estamos utilizando, 25 MPa, 2,56 eu acho que dá. Esse mesmo, 2,56. 2,56. 56 MPa. Beleza, então a tensão do concreto à tração vai valer 0,4 vezes 2,56. 1,02. 1,02 MPa. Esse valor tem que ser menor ou igual a 0,8 MPa, não é o caso, então se não é, a gente vai adotar que essa tensão admissível, ela vai valer, ó que tensão admissível, tô ficando doido. A tensão do concreto à tração (0,8 MPa). Daí a gente vê que a tangente do ângulo beta sobre o beta tem que ser maior ou igual a 1 mais a tensão admissível do solo, que a gente condicionou 0,55 MPa, dividido pela tensão do concreto à tração de 0,8 MPa. Um 1,69. Então vai dar 1,69. Beleza. Então a gente viu que para a gente achar a tangente de o beta em função dessa equação, até deve ter uma solução matemática, né? Mas como eu não sou professor de cálculo, eu prefiro fazer por tentativa e erro. Ah, mas tentativa e erro tem muitas possibilidades. Tem, com certeza. Só que o que acontece? A gente sabe que esse valor ali, ele vai estar próximo de 60 graus. Então, se eu começar por 60 graus, eu já tenho uma noção do que eu preciso, né? Então, eu posso colocar os 60 graus, ó, que graus o cacete, aqui é radianos. E é radianos, tá? Então, vamos lá. Então, se o ângulo que eu vou adotar primeiro aqui for 60 graus, quanto que vale tangente de 60? Um 1,73. 1,73. 60 graus em radiano. Vou transformar em radiano, só lembrar, ia multiplicar por π, dividir por 180.
1,05. 1,05. 1,73 dividido por 1,05. 1,65. 1,65. Olha só, já está bem próximo, mas tem que ser maior que 1,69. Então, vou fazer aqui, ó, 61 graus. Tangente de 61 graus. Um 1,80. 1,80. 61 graus em radiano. Um 1,05. 1,05 também? Porque é arredondamento, né? Ah, Ficou bem tá. próximo do outro. Beleza, beleza. Aí agora 1,80 dividido por 1,05. 1,71. 1,71. Então, provavelmente, aí, se a gente fosse procurar o ângulo correto, ia dar 60,7, 60,8, ia dar certinho. Mas ele fala em maior ou igual, vou usar aqui, então, que aquele ângulo beta é 61 graus. Então, o nosso tubulão, esse tubulão aí, esse ângulo, esse ângulo aqui, que a gente vai adotar é 61 graus. A gente já viu, ó, que isso aqui vale 2,30. É isso que é o x mais b. Então vai dar 2,30. Para a gente achar esse h, só lembrando que dentro desse 2,30 aqui, ó, a gente tem aqui, ó, vou fazer pequenininho aqui, ó. A gente tem aqui B de um lado e B de um outro, e o X de 1,10, ó. Então é 0,6 e 0,6. Então essa altura H nossa aqui, ela vai valer, né, a altura vai ser igual a tangente de 61 graus, que multiplica, ó, essa distância aqui, ó, ela vale B mais X, ou B mais, aqui não é. Falo mais, coloco vezes, é foda, né? B mais X menos DF dividido por 2. Então, no nosso caso ali, a altura vai valer tangente de 61 graus, que multiplica o B de 1,20 mais o X de 1,10 menos o diâmetro do fuste dividido por 2. Um 1,53.
2? Um. Não, 1,53. 1,53 metros. Beleza. Aí aqui que eu falei a condição do X. Por quê? Porque esse X não pode ser maior do que 2 metros, né? A gente diz que se ele for maior que 2 metros, a gente tem que justificar, porque isso aumenta muito o risco do tubulão. Mais 1,55 passa sem problema. Então, esse H aqui valeu 1,55. A gente viu que aqui dentro, ó, a gente tem o H0 e o H1. Então, o H0, a gente viu que ele tem que ser maior ou igual a 0,2 metros, né? Então, a gente vai adotar os 20 centímetros mesmo. Se ele valer 20 centímetros, o H1 vale o Hzão menos o H0, então vai ser 1,55 menos 0,2. Então, o H1 vai dar 1,35 metros. Então, se eu já conheço todas as dimensões do tubulão, agora a gente pode calcular o volume que esse tubulão vai ter. Então, beleza, eu vou só abrir o slide de tubulão aqui, só para a gente pegar as equações do volume, porque de cabeça já vai ser abuso. Tubulões. Então, ó, o tubulão falsa elipse, que é esse aí, ó. O volume do tubulão, a gente tem o volume do fuste, ok? Que é um cilindro, né? É fácil de calcular. Mas dentro da área da base, a gente viu que a gente tem nessa área lateral aqui. Vocês veem o ponteiro do meu mouse aí na tela ou não? Eu tenho uma curiosidade, nunca perguntei. Vê sim. Ah, não, então tá. Então vocês estão vendo onde eu estou passando, né? Então a gente tem esses dois pedaços de tronco de cone, né? Tem a metade para o lado de cá e a metade para o lado de lá. E a gente tem uma pirâmide aqui no meio. E aqui embaixo a gente tem uma altura constante do formato da fundação. Então esses são os elementos que vão compor o meu volume de concreto que eu vou precisar desse tubulão. Vai ser o volume do fuste, o volume. Se eu tenho duas metades de tronco de cone, eu vou ter um tronco de cone e a pirâmide central. Aqui nessa definição aqui, ó, o volume V1 é o volume dos troncos de cone, o volume V2, o da pirâmide central, e o volume V3, esse volume de altura constante na base aqui. Beleza. Então, nós vamos calcular esses volumes. Volumes do tubulão. Então, lógico, vou fazer o meu desenhozinho aqui bem pobrezinho. Quem sou eu para fazer aquele desenho 3D bonito lá? Então, ó, se o tubulão total, se ele total tem 8 metros e eu tenho 1,55 de base, e eu tenho 1,55 de base, vai sobrar 6,45
de altura lá. Eu escolhi outro tipo de pincel. Beleza, a gente já viu então que aqui vai ter 0,2, aqui vai ter 1,35 e olhando dentro do tubulão, a gente tem o volume V1, que a gente falou aí do tronco de cone, o V2 da pirâmide, o V3 da parte inferior de altura constante e o volume do fuste. Então tá. Então, o volume do fuste, aí só botando as dimensões aqui pra gente, ó. O diâmetro do fuste foi 0,6. Aqui a gente tem 0,6, 1,10 do X e 0,6 do outro semicírculo, né? Então, o volume do fuste vale a área do fuste, vale π vezes um diâmetro de 60 ao quadrado sobre 4, vezes o comprimento dele de 6 metros e 45, Um e 82. 1,82 metros cúbicos. O volume do tronco de cone, ele vale, ó, o V1 aqui, ó, π vezes H, que é o H1, dividido por 3, raio da base do tubulão ao quadrado, mais raio do fuste, mais raio da base, vezes o raio do fuste. Então, o volume vai valer o π vezes o H1 dividido por 3, que multiplica o raio da base ao quadrado mais o raio do fuste ao quadrado mais o raio da base vezes o raio do fuste. Zero oitenta e nove. 0,89. Merda, pincel, calma aí, pincel, 0,89. 0,89 metros cúbicos. Esse pincel, na hora que ele entra nessa área preta aí, ele some que a gente não acha ele de jeito nenhum. Então tá, achei a área do tronco de cone. A área da pirâmide, ela vale, que é o V2, vale X vezes o H1 dividido por 2, raio da base mais o raio do fuste. Então, o volume 2, vou colocar isso lá no cantinho. Ó.
o volume 2 vale o valor do x de 1,10 vezes o valor do H1 de 1,35 dividido por 2, que multiplica o raio da base mais o raio, é mais ou vezes, agora eu panguei aqui, ó, é mais, mais o raio do fuste. Zero 0,67. 0,67 metros cúbicos. E o volume V3 é o volume constante que está lá abaixo. Lá abaixo, eu tenho um retângulo e 2 semicírculos vezes a altura H0. Então, vale a área do retângulo, que é o x de 1,1 vezes o B, mais as áreas dos 2 semicírculos, que é um círculo, que vale π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, essas duas áreas vezes o H0 de 0,2. Zero 0,49. 0,49 metros cúbicos. Então, o volume total desse tubulão aí vale o volume do fuste, 1,82, mais o volume do tronco de cone de 0,89, mais o volume da pirâmide central de 0,67, mais o volume do disco final, da parte final lá, de 0,49. Metro cúbico não é aqui, não. 3,87. 3,87. Então, aí vai valer 3,87 metros cúbicos. Esse é o volume que a gente vai precisar para esse tubulão. Então, só desenhando ele aqui, final aqui, né? Nossa senhora, o reta difícil de ser feito. Então, é dois retângulos, é um retângulo com dois semicírculos, onde o fuste vai estar aqui.
Cacete. Zero, dois, 1,35, 6,45. Então, isso aí é as dimensões finais desse tubulão. Beleza? Eu vou parar esse vídeo aqui e vou colocar aqui o outro para vocês resolverem aí pra gente aí. Daqui a pouco eu corrigir. Cadê a gravação? Interromper.